Olá, quem nos ouve e bem-vindos a mais este nosso mergulho profundo. Eu sou o vosso anfitrião. Estou aqui, como sempre, com a nossa especialista residente para desbravar mais um documento histórico fascinante. Olá, olá a todos. É um gosto enorme estar aqui de novo para esta nossa análise que hoje, tem um sabor muito especial. Literalmente. E olha, o tema de hoje toca numa ferida que eu acho que é comum a quase todos nós. Sabes aquela sensação estranha, quase universal, quando andamos por uma rua que conhecemos de gingeira? Uhum. Viramos a esquina e, de repente, aquele edifício antigo ou aquele café poeirente que parecia fazer parte ali das fundações da própria terra, simplesmente desapareceu. Pois foi engolido por um tapume de obras. Exato. Substituído por uma montra de vidro padronizada, daquelas idênticas a tantas outras espalhadas pelo mundo. Quando isso acontece, pá, é quase como se a cidade sofresse ali de uma amnésia súbita e nos roubasse um pedaço do nosso próprio mapa mental. É muito violento e essa desorientação que descreves tem uma explicação psicológica e sociológica muito profunda. Nós não existimos num vácuo, não é? Claro que não. Nós ancoramos as nossas memórias e até a própria identidade no espaço físico que nos rodeia. A textura de uma parede de granito, o cheiro que sai de um respirador de uma cozinha antiga. A tipografia daquele letreiro que já está meio gasto. Nem mais, tudo isso são pontos de ancoragem. E quando o cenário é apagado, a nossa própria história pessoal fica um pouco sem chão. Obviamente que o tecido urbano tem de ser dinâmico, as cidades não são museus. Pois, tem de evoluir. Exato, mas a velocidade a que essa mutação ocorre hoje em dia, impulsionada pela especulação imobiliária, deixa a nossa memória afetiva completamente para trás. E é precisamente no meio dessa batalha, diria quase dramática, entre o esquecimento imposto e a memória resistente, que vamos mergulhar hoje. O nosso ponto de partida para esta exploração são umas notas riquíssimas, extraídas de um blog chamado Porto de Antanho. Um texto de 2019, salvo erro. Exatamente, de 2019. E o autor deste texto depara-se com o mesmo problema que todos nós já enfrentamos. Ele repara na onda crescente de demolição de prédios antigos, ali na zona histórica do Porto. Onde o património e o comércio tradicional estão a ser varridos do mapa. Varridos para dar lugar a negócios virados exclusivamente para a maximização do lucro, o turismo de massas e toda aquela gentrificação que conhecemos. E o que torna estas notas tão cativantes para nós analisarmos é a melancolia muito pragmática com que o autor aborda o problema. Ele não fica ali num choro inútil sobre as pedras caídas, estás a ver? Ele arregaça as mangas de certa forma. Sim, a tese central dele é que a preservação física daquelas paredes dos balcões de zinco já é uma luta inglória contra o mercado imobiliário. Então a missão desta recolha que ele faz é usar a escrita como argamassa. Que é uma imagem belíssima. É, não é? Já que não dá para travar as escavadoras, a urgência passa por fixar a memória no papel. E o foco desta nossa análise profunda vai ser uma rua muito específica, a Rua do Campinho, no Porto. E vamos ilustrar isto tudo através da história de dois restaurantes icónicos que eram vizinhos e também grandes rivais e que ditaram as regras da gastronomia portuense ao longo do século XX. Exatamente. Para quem nos ouve conseguir compreender bem a magnitude do que a cidade moderna está a perder, temos de fazer este exercício mental de entrar nas salas de jantar do passado. E a nossa primeira paragem faz-se nos números 13 e 15 da Rua do Campinho, Onde ficava o mítico Irmãos Unidos? o próprio. Abriu as portas a 16 de março de 1941 e as notas do blog fazem muita questão de sublinhar que este espaço operava num campeonato completamente à parte. Mantinha-se sempre num lugar de proa e cito as palavras dele. E é bom notar que não era uma tasca escura, não era uma daquelas casas de pasto vulgares da altura. Nada disso. As salas eram super bem adornadas, tinham um toque assim chique, que misturava a imponência do passado com o conforto do presente. E olha que a escolha dessa expressão lugar de proa está longe de ser inocente. Se pensarmos na sociologia urbana do Porto dos anos 40, isso denota um estatuto social muito, muito particular. Como assim?
O Irmãos Unidos representava ali o gosto da burguesia emergente e da classe comercial do Porto. Uma classe que exigia requinte, mas atenção, repudiava a ostentação frívola ou os luxos bacucos. Queriam qualidade, mas sem estradalhaço. Exato. Era um requinte de substância, de um asseio quase militar, percebes? E na restauração, esse nível de limpeza e ordem tem de ter um espelho direto naquilo que chega à mesa. O que nos leva à forma maravilhosa como o texto descreve a comida. O autor diz que a ementa tinha dignidade. É um adjetivo simplesmente fenomenal para se aplicar ao menu. É brilhante. Ele não fala em estrelas Michelin nem daquelas esferificações modernas. Fala em dignidade, ponto. Pratos que eram estruturalmente populares, mas servidos com uma delicadeza absoluta. O grande destaque ia para as iscas e para uma sobremesa que era intocável. O famoso pudim francês. E quem gosta de cozinhar sabe perfeitamente o teste de fogo que as iscas representam. Fígado marinado e frito. Sim, é um corte humilde, pá, mas que exige uma mestria térmica brutal. Se falhas um minuto, fica duro como uma sola de sapato. Se não limpas bem, fica amargo. Requer uma consistência gigante. O que me faz lembrar aquela citação deliciosa que o blog resgata para definir a gerência deles. A frase é: "Não é por aqui que o gato vai às filhós." Essa expressão é fantástica. É um tesouro popular. É completamente cristalina. Dizer que o gato não vai às filhós ali significa que não havia brechas para o facilitismo, não havia atalhos nem desleixos. A porta aos erros estava trancada a 7 chaves. Ninguém poupava na qualidade do azeite, não havia cá desvios de ingredientes e nenhum prato saía se não estivesse irrepreensível. Faz-me pensar no Irmãos Unidos como aquele fato de cerimónia clássico, sabes? Uhum. Aquele de bom corte? Sim, bom corte, tecido impecável, pode durar décadas, pode até não seguir a última moda excêntrica, mas nunca, em momento algum, perde a vinca. E isso empurra-nos para a engenharia de gestão que mantém um restaurante vivo. A restauração é um negócio implacável, de repetição exaustiva. Fazer bem todos os dias. Exato, a lealdade geracional àquela que leva os avós a sentarem lá os filhos e depois os filhos a trazerem os netos, vem da confiança de que a tal vinca do fato nunca falha. Fazer um prato bom uma vez é sorte. Fazer iscas perfeitas todos os dias, durante 40 anos, é outra liga. É um feito de gestão brutal. Num mundo que é caótico, cheio de crises económicas, entrar no Irmãos Unidos era comprar a garantia de que a ordem estava mantida. Era um reduto de dignidade previsível. Só que o tecido das cidades não perdoa e a história avança. Aquele negócio original acabou por fechar o seu ciclo. Mas e aqui entra a parte que eu acho mais poética deste documento. O edifício não foi logo abaixo. Houve ali uma evolução muito interessante. Sim, o espaço nos números 13 e 15 foi remodelado e transformou-se no restaurante Sr. Zé. E a história profissional deste Sr. Zé revela-me até uma fascinante. Porque é aqui que a narrativa deixa de ser sobre pedras e passa a ser sobre imigração interna a meio do século XX em Portugal. Completamente. A Odisseia dos Zé Canelas, o tal Sr. Zé, dava um filme. Ele chega ao Porto vindo de Aroca, para conter-nos 15 anos de idade. Um miúdo a sair do ambiente rural para enfrentar a metrópole. E onde é que ele arranja o primeiro trabalho? Exatamente na Rua do Campinho. Mesmo em frente ao Irmãos Unidos, a carregar pratos e a aprender a arte. Mas a coisa não fica por aqui. Há um cruzamento romântico inevitável. Do outro lado da rua trabalhava a Maria da Soledade, natural de Cabeceiras de Basto. Conheceram-se ali no meio das caçarolas. No frenesi dos almoços, limpezas matinais. Conheceram-se, apaixonaram-se e casaram. Este encontro ilustra na perfeição como a identidade urbana do Porto foi cimentada. O motor do comércio tradicional foi alimentado por estes adolescentes do interior. Eles não traziam dinheiro, mas traziam uma ética de sacrifício. E muito conhecimento das tradições regionais, não é? Sem dúvida. Quando um arauquense e uma minhota se unem numa cozinha portuense, o que está a acontecer é uma fusão de paladares que originou a chamada comida típica do Porto. A cidade apropriou-se da genialidade destes migrantes. E a ambição deles é fantástica. Em 1980, decidem ganhar asas e abrem o seu próprio projeto na esquina da Rua da Alegria com a Rua do Moreira, o Casa Nanda, que foi batizado em honra de uma empregada, a Fernanda. Um gesto muito bonito, por sinal. Sim, muito genuíno. O negócio prospera durante quase 40 anos. Até que em 2018 saem dessa sociedade e decidem regressar às raízes. Ocupam as antigas instalações do Irmãos Unidos e continuam a servir comida tradicional. Voltaram ao ponto de partida.
Espera, e aqui surge um paradoxo que me faz confusão perante a tese original do blog. O autor lamenta a perda do património para o lucro, mas a vida do Sr. Zé não deita esse pessimismo por terra. Como assim? Quer dizer, temos um miúdo de Aroca que limpa mesas aos 15 anos. Trabalha a vida toda e, no fim da carreira, compra o edifício histórico mais chique da rua onde começou e mantém a gastronomia tradicional viva. Isto não é o triunfo do património. Essa observação é muito incisiva e obriga-nos a redefinir o que é que chamamos de património. O autor do blog sofre de uma dor focada na materialidade. Ver a fachada mudar, o dono morrer. Foca-se nos tijolos. Exato. Se olhares para a cidade só como alvenaria, a história acaba sempre em tragédia, porque os materiais degradam-se. Mas o caso do Sr. Zé introduz a ideia do ecossistema humano. E é aí que reside a resiliência. Completamente. A verdadeira resiliência da cultura não está nos tijolos. Está nas sinapses, nas rotinas e nos ofícios das pessoas. Observamos ali um ciclo de transmissão de saber. Entram como aprendizes, ganham independência, casam-se e mais tarde assumem o leme. O nome no letreiro muda, mas a essência mantém-se. Precisamente. O respeito absoluto pela comida de tacho manteve-se porque ficou dentro da mesma teia comunitária. Mas olha, se o Irmãos Unidos ditava o rigor e o silêncio burguês da rua, bastava atravessar a estrada para percebermos que um ecossistema saudável também precisa do seu caos. Há o caos organizado. E é do outro lado do empedrado que a história ganha contornos assim quase de um filme de Fellini. Temos de visitar o restaurante Montenegro, vizinho da frente, onde o José e a Maria da Soledade soaram as tupinhas. Onde a dinâmica de poder era radicalmente oposta à do vizinho chique. Era a noite e o dia. Abriu nos anos 40, fundado por Manuel Soares Montenegro. Mais um senhor de Aroca que subiu na vida a partir de uma tasca modesta. Teve um breve interregno com um cunhado, mas aguentou-se firme até 1982. Mas a verdadeira alma da casa não era o Manuel, pois não. Nem pensar. O Manuel tinha um nome na porta e tratava das finanças, mas o motor vulcânico era a mulher dele, a Maria das Dores Montenegro, uma transmontana de Chaves, que comandava as operações, ajudada pela sobrinha. A Maria da Soledade. Ela mesma. E a fama do lugar era imensa, atraía forasteiros. Mas a cidade não conhecia aquilo como o Montenegro. Para o povo, aquele sítio tinha outro nome, batizado em honra da dona, a Mamuda. E essa apropriação do nome oficial pela gíria das ruas é algo tão identitário em Portugal. Ninguém dizia vou ao Montenegro. Toda a gente dizia vou à Mamuda. E o blog não tem qualquer pudor em explicar a origem da alcunha, com uma citação que é visualmente esmagadora. Ele diz que a senhora tinha um peito volumoso, capaz de fazer inveja em patriotismo à própria Maria da Fonte ou à padeira da Jubarrota. É uma hipérbole fantástica. Se o vizinho vendia descrição, a Dona Maria das Dores exalava carisma, barulho, tachos a bater e pura autoridade. Mas pergunto-me, além do traço físico, estas alcunhas não são uma forma de coroação popular? São, sem dúvida. Podes registar Montenegro as vezes que quiseres, que o povo rebatiza-te à imagem da tua presença. E essa ligação à padeira de Aljubarrota não é um capricho, é uma metáfora poderosa de poder matriarcal. Num país muito patriarcal na altura. Exatamente. No Portugal de meados do século XX, as cozinhas dos restaurantes eram trincheiras, onde as mulheres exerciam um domínio absoluto. A Maria das Dores não estava ali submissa a seguir as ordens do marido. Era ela a comandante em chefe. Ela regateava com fornecedores, dominava os fogões a carvão, domava o temperamento dos empregados exaustos e, impunha respeito a clientes que passavam dos limites. Chamar-lhe mamuda convertia-se num título de intimidação e respeito. Desce. E a ausência da diplomacia da Maria das Dores, o facto dela não ter papas na língua, dá-nos a anedota mais deliciosa desta análise. A história do Vasco Santana. A própria. A Mamuda atraía figuras da alta cultura, desde a Amália Rodrigues ao Raul Salnado e ao imenso Vasco Santana, que além de autor brilhante, era um gorrate. Um bom garfo, como diz o autor com graça. Numa das digressões da Teatro de Revista ao Porto, o Vasco decide levar os colegas para provarem a comida da mítica Mamuda. Deram-lhe umas coordenadas vagas e andaram às voltas até perceberem que estavam perdidos. E ele decide encarnar a vedeta de Lisboa. Todo cheio de urbanidade e educação. Dirige-se a uma senhora na rua e pergunta com toda a delicadeza: "Minha senhora, é capaz de me dizer, por favor, onde é que fica a Mamuda?" Que, tendo em conta a senhora com quem ele foi falar, é acender um fósforo numa fábrica de pólvora.
A ironia do destino. O ator foi fazer a pergunta precisamente a Dona Maria das Dores, à porta do restaurante, uma transmontana de armas que odiava a alcunha. A reação dela foi de uma brutalidade demolidora. Mamuda era a pé que o pé. Imagina o choque de um homem habituado a reverências perante isto. Mas ele não pisca os olhos, prova que é um gênio da comédia. Vira-se para os colegas e diz triunfante: ó rapazes, é mesmo aqui. É o sketch cómico perfeito. Nem os argumentistas do Parque Mayer conseguiam criar uma colisão tão autêntica entre a urbanidade teatral e a crueza operária. Magistral. E depois desta gargalhada, o autor abranda o ritmo e pinta-nos a cenografia física daquele palco. Fala das portas de vai e vem, na entrada, e quase conseguimos ouvir o bater rítmico da madeira. O tal grande janelão para a cozinha. Funcionava como um ecrã de cinema onde o suor da confecção era transmitido ao vivo. E remata com a imagem do Manuel Soares, invariavelmente encolhido à sua mesinha, a fazer as contas manuais à saída dos clientes. O espaço fechou em 82, um ano após a morte da matriarca. É um fecho de ciclo quase poético. E quando leio isto, dou por mim a pensar. A história que fica cravada na memória não são os grandes tratados políticos. Nós recordamos o ruído das dobradiças ou a resposta mal criada da cozinheira. A memória de uma cidade é estritamente sensorial. E essa constatação é fundamental para encerrarmos o raciocínio. Os decretos e os tratados acontecem numa estratosfera abstrata. Mas a história que molda o caráter de um povo forja-se na repetição destes micro-eventos sensoriais. E perder isso é o verdadeiro drama. Sim, quando o executivo decide demolir um quarteirão para fazer um franchising hoteleiro padronizado, não está só a deitar abaixo tijolos, está a aniquilar uma acústica específica, está a silenciar uma linguagem franca que acaba por ser considerada politicamente incorreta. Estas matriarcas são as estacas invisíveis da cidade. Nem mais. Sem elas, a cidade desmorona-se num mar de padronização, onde todas as ruas começam a parecer cópias assépticas umas das outras. É revelador como estas notas se expandiram perante a nossa análise. O que parecia um simples inventário saudosista revelou-se uma teia vasta sobre como os imigrantes do interior construíram o Porto. E como uma sobremesa requintada coexistia com o caos de um estofado farto a metros de distância. Debatemos que a textura da nossa memória comunitária é a única linha de defesa contra o apagamento ditado pelos lucros de balancete. É o testemunho claro de que documentar um restaurante não é arquivar emendas. É um resgate antropológico urgente sobre como as pessoas estruturavam a existência na cidade. E é com esse sentido de resgate que encerramos hoje. Mas, como já é hábito, antes de arrumarmos os microfones, quero deixar uma reflexão para todos nós. Pensemos nisto na próxima vez que caminharmos pelas avenidas padronizadas das nossas cidades. Quais destas interações banais estamos a dar como garantidas? É uma boa provocação. Será um mecânico irritante ao fundo da rua, a funcionária ruidosa da pastelaria ou a porta da retrosaria que emperra sempre? Que micropormenores estamos a ignorar hoje e que, daqui a 50 anos, serão a história perdida que alguém tentará desesperadamente ressuscitar num blog? Fica muito em que pensar, sem dúvida. Fica a provocação a fervilhar para quem nos ouve. Da próxima vez que virarem a esquina das vossas rotinas, prestem atenção ao ranger das vossas próprias portas de vai-vem. Muito obrigado a todos por nos acompanharem nesta exploração e encontramo-nos no próximo Mergulho Profundo.